O quanto você realmente sabe sobre o livro de Êxodo? Teste agora seus conhecimentos com este quiz bíblico com 12 perguntas. Cada pergunta tem 3 alternativas, mas apenas uma está correta. No final, você vai descobrir quanto conhece sobre Moisés, a saída do Egito e os mandamentos de Deus. Inscreva-se no canal e participe deste desafio. Pronto? Então vamos começar! Pergunta 1. Quem encontrou o bebê Moisés no rio? A. Sua mãe. B. A irmã de Faraó. C. A filha de Faraó. Tempo. Resposta correta opção C. A filha de Faraó. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam-se pela beira do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. Êxodo, capítulo 2, versículo 5. Pergunta 2. O que Moisés fez ao ver um egípcio espancando um hebreu? A. Orou a Deus. B. Fugiu do local. C. Matou o egípcio. Tempo. Resposta correta opção C. Matou o egípcio. E olhou a uma e a outra banda, e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Êxodo, capítulo 2, versículo 12. Pergunta 3. Como Deus se manifestou a Moisés no Monte Horebe? A. Numa nuvem. B. Numa sarça que ardia e não se consumia. C. Num trovão. Tempo. Resposta correta opção B. Numa sarça que ardia e não se consumia. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Pergunta 4. Que sinal Deus deu a Moisés para provar que ele o enviava? A. Sua vara se transformaria em serpente. B. Ele teria um exército. C. Choveria fogo do céu. Tempo. Resposta correta opção A. Sua vara se transformaria em serpente. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança-a na terra. E lançou-a na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Êxodo, capítulo 4, versículos 2 e 3. Pergunta 5. Qual foi a primeira praga enviada por Deus ao Egito? A. Rãs. B. Sangue no rio. C. Gafanhotos. Tempo. Resposta correta opção B. Sangue no rio. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado, e, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Êxodo, capítulo 7, versículo 20. Pergunta 6. O que os israelitas comeram na noite da Páscoa? A. Pão levedado e vinho. B. Cordeiro assado com ervas amargas e pães ázimos. C. Frutas e mel. Tempo. Resposta correta opção B. Cordeiro assado com ervas amargas e pães ázimos. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Êxodo, capítulo 12, versículo 8. Pergunta 7. Por quantos anos os filhos de Israel habitaram no Egito? A. 300 anos. B. 430 anos. C. 40 anos. Tempo. Resposta correta opção B. 430 anos.
Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Pergunta 8. Como o Mar Vermelho foi dividido para os israelitas passarem? A. Com a vara de Moisés e vento oriental. B. Com um terremoto. C. Com som de trombetas. Tempo. Resposta correta opção A. Com a vara de Moisés e vento oriental. Então, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Êxodo, capítulo 14, versículo 21. Pergunta 9. O que cantaram Moisés e os israelitas após cruzarem o mar? A. Um salmo de Davi. B. O cântico de Moisés. C. Uma oração de Arão. Tempo. Resposta correta opção B. O cântico de Moisés. Então, cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo, capítulo 15, versículo 1. Pergunta 10. O que caiu do céu para alimentar o povo no deserto? A. Uvas. B. Pão. C. Maná. Tempo. Resposta correta opção C. Maná. Então, disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Pergunta 11. Onde Deus deu os 10 mandamentos? A. No Monte Sinai. B. No Egito. C. No tabernáculo. Tempo. Resposta correta opção A. No Monte Sinai. E o Senhor desceu sobre o Monte Sinai, sobre o cume do monte, e o Senhor chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Êxodo, capítulo 19, versículo 20. E pergunta 12. O que o povo fez enquanto Moisés demorava no monte? A. Jejuaram. B. Fizeram um bezerro de ouro. C. Construíram o tabernáculo. Tempo. Resposta correta opção B. Fizeram um bezerro de ouro. E ele os tomou das suas mãos, e formou-o com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então, disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Êxodo, capítulo 32, versículo 4. Parabéns por concluir esse desafio. Quantas respostas corretas você acertou? Escreva nos comentários e não se esqueça de se inscrever e deixar um gostei para mais desafios bíblicos. Até o próximo vídeo.